Capítulo 4 das férias anuais. Seção 1 do direito a férias e da sua duração. Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção. Inciso 1º. 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Inciso 2, 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. Inciso 3, 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. Inciso 4, 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Parágrafo 1º. É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Inciso 2º. O período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de serviço. Artigo 130-A. Revogado. Artigo 131. Não será considerada falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior à ausência do empregado. 1. Nos casos referidos no artigo 473. 2. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para a percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social. 3. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, excetuada a hipótese do inciso 4 do artigo 133. 4. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário. 5. Durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva quando for impronunciado ou absolvido. E 6. Nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3 do artigo 133. Artigo 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para o serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. Artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, 1. Deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. 2. Permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. 3. Deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa. E 4. Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Parágrafo 1º. A interrupção da prestação de serviço deverá ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2º. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no inciso 3 deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial do serviço da empresa e, em igual prazo, comunicará nos mesmos termos ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. Parágrafo 4º vetado. Seção 3 da concessão e da época das férias. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Artigo 135. A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado com antecedência de, no mínimo, 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Parágrafo 2º. A concessão das férias será igualmente anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. Parágrafo 3º. Nos casos em que o empregado possua CTPS em meio digital, a anotação
será feita nos sistemas a que se refere o parágrafo 7º do artigo 29 desta Consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo. Artigo 136. A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador. Parágrafo 1º. Os membros de uma família que trabalhem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar de férias no mesmo período, se assim o desejarem, e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Parágrafo 2º. O empregado, estudante menor de 18 anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Parágrafo 1º. Vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo das mesmas. Parágrafo 2º. A sentença combinará a pena diária de 5% do salário mínimo da região devida ao empregado até que seja cumprida. Parágrafo 3º. Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. Artigo 138. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Seção 3. Das férias coletivas. Artigo 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setor da empresa. Parágrafo 1º. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Parágrafo 2º. Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Parágrafo 3º. Em igual prazo, o empregador enviará cópia da audita comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se então novo período aquisitivo. Artigo 141, revogado. Seção 4. Da remuneração e do abono de férias. Artigo 142. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Parágrafo 1º. Quando o salário for pago por hora, com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. Parágrafo 2º. Quando o salário for pago por tarefa, tornar-se-á por base a média da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. Parágrafo 3º. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem a concessão das férias. Parágrafo 4º. A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. Parágrafo 6º. Se, no momento das férias, o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, será computada a média duodecimal recebida naquele período, após a atualização das importâncias pagas, mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes. Artigo 143. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Parágrafo 1º. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Parágrafo 2º. Tratando-se de férias coletivas, a convenção a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independendo de requerimento individual à concessão do abono. Parágrafo 3º, revogado. Artigo 144.
O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de 20 dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho. Artigo 145. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143 serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Parágrafo único. O empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e do termo das férias. Seção 5. Dos efeitos da cessação do contrato de trabalho. Artigo 146. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. Parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho, após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Artigo 147. O empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo predeterminado antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior. Artigo 148. A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial para os efeitos do artigo 449. Seção 6. Do início da prescrição. Artigo 149. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no artigo 134, ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. Seção 7. Disposições especiais. Artigo 150. O tripulante que, por determinação do armador, for transferido para o serviço de outro, será computado, para o efeito de gozo de férias, o tempo de serviço prestado ao primeiro, ficando obrigado a concedê-las o armador em cujo serviço ele se encontra na época de gozá-las. Parágrafo 1º. As férias poderão ser concedidas a pedido dos interessados e com aquiescência do armador, parceladamente nos pontos de escala de grande estadia do navio aos tripulantes ali residentes. Parágrafo 2º. Será considerada grande estadia a permanência no porto por prazo excedente de 6 dias. Parágrafo 3º. Os embarcadiços que gozarem férias nas condições deste artigo deverão pedi-las por escrito ao armador antes do início da viagem no porto de registro ou armação. Parágrafo 4º. O tripulante, ao terminar as férias, apresentar-se-á ao armador, que deverá designá-lo para qualquer de suas embarcações ou o adir a algum dos serviços terrestres, respeitadas a condição pessoal e a remuneração. Parágrafo 5º. Em caso de necessidade determinada pelo interesse público e comprovada pela autoridade competente, poderá o armador ordenar a suspensão das férias já iniciadas ou iniciar-se, ressalvado ao tripulante o direito ao respectivo gozo posteriormente. Parágrafo 6º. O delegado do trabalho marítimo poderá autorizar a acumulação de 2 períodos de férias do marítimo mediante requerimento justificado. Inciso 1º. Do sindicato, quando se tratar de sindicalizado, e, inciso 2º, da empresa, quando o empregado não for sindicalizado. Artigo 151. Enquanto não se criar um tipo especial de caderneta profissional para os marítimos, as férias serão anotadas pela Capitania do Porto na caderneta matrícula do tripulante, na página das observações. Artigo 152. A remuneração do tripulante no gozo das férias será acrescida da importância correspondente à etapa que estiver vencendo. Seção 8. Das penalidades. Artigo 153. As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas com multas de valor igual a 160 BTN, por empregado em situação irregular. Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em dobro. Capítulo 5. Da Segurança e da Medicina do Trabalho. Artigo 154. A observância em todos os locais de trabalho do disposto neste capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que,
com relação à matéria, sejam incluídos em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. Artigo 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Inciso 1. Estabelecer nos limites de sua competência normas sobre a aplicação dos preceitos deste capítulo, especialmente os referidos no artigo 200. Inciso 2. Coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Inciso 3. Conhecer em última instância dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e medicina do trabalho. Artigo 156. Compete especialmente às delegacias regionais do trabalho nos limites de sua jurisdição. Inciso 1. Promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. Inciso 2. Adotar as medidas que se tornem exigíveis em virtude das disposições deste capítulo, determinando as obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, se façam necessárias. Inciso 3. Impor as penalidades cabíveis por descumprimento de normas constantes deste capítulo nos termos do artigo 201. Artigo 157. Cabe às empresas. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Inciso 2. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Inciso 3. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. Inciso 4. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Artigo 158. Cabe aos empregados. Inciso 1. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior. Inciso 2. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Inciso 3. Conhecer em segunda e última instância dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e higiene do trabalho. Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. A. A observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior. B. O uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Artigo 159. Mediante convênio autorizado pelo Ministério do Trabalho, poderão ser delegados a outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes deste capítulo. Seção 2. Da inspeção prévia e do embargo ou interdição. Artigo 160. Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Parágrafo 1º. Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer modificação substancial nas instalações, inclusive equipamentos, que a empresa fica obrigada a comunicar prontamente à Delegacia Regional do Trabalho. Parágrafo 2º. É facultado às empresas solicitar prévia aprovação pela Delegacia Regional do Trabalho dos projetos de construção e respectivas instalações. Embargo ou interdição. Artigo 161. O delegado regional do trabalho, à vista do lado técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra, indicando da decisão tomada com a brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de infortúnios de trabalho. Parágrafo 1º. As autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidas determinadas pelo delegado regional do trabalho. Parágrafo 2º. A interdição e embargo poderão ser requeridos pelo serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho e, ainda, por agente da Inspeção do Trabalho ou por entidade sindical. Parágrafo 3º. Da decisão do Delegado Regional do Trabalho, poderão os interessados recorrer, no prazo de 10 dias, para o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, ao qual será facultado dar efeito suspensivo ao recurso. Parágrafo 4º.
responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um de seus setores, a utilização de máquinas ou equipamentos ou o prosseguimento de obra, se, em consequência, resultar em danos a terceiros. Parágrafo 5º. O delegado regional do trabalho, independente de recurso e, após laudo técnico do serviço competente, poderá levantar a interdição. Parágrafo 6º. Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da interdição ou embargo, os empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. Seção 3. Dos órgãos de segurança e de medicina do trabalho nas empresas. Artigo 162. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo estabelecerão: letra A. Classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. B. O número mínimo de profissionais especializados exigido a cada empresa, segundo o grupo em que se classifique na forma da linha anterior. C. A qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho. D. As demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho nas empresas. Artigo 163. Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA, em conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. Parágrafo único. O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento das CIPAs. Artigo 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo do artigo anterior. Parágrafo 1º. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por ele designados. Parágrafo 2º. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Parágrafo 3º. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Parágrafo 5º. O empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o vice-presidente. Artigo 165. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Seção 4. Do equipamento de proteção individual. Artigo 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Redistribuição de aprovações burocráticas emitidas pelo extinto Ministério do Trabalho. Artigo 167. O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Seção 5. Das medidas preventivas de medicina do trabalho. Artigo 168. Será obrigatório exame médico por conta do empregador, nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Inciso 1. A admissão. Inciso 2. Na demissão. Inciso 3. Periodicamente. Parágrafo 1º. O Ministério do Trabalho baixará instruções relativas aos casos em que serão exigíveis exames. A. Por ocasião da demissão. B. Complementares. Parágrafo 2º. Outros exames complementares poderão ser exigidos a critério médico para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a função que deva exercer. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com o risco da atividade e o tempo de exposição, a periodicidade dos exames médicos.
Parágrafo 4º. O empregador manterá no estabelecimento o material necessário à prestação de primeiros socorros médicos, de acordo com o risco da atividade. Parágrafo 5º. O resultado dos exames médicos, inclusive o exame complementar, será comunicado ao trabalhador, observados os preceitos da ética médica. Parágrafo 6º. Serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames. Parágrafo 7. Para os fins do disposto no parágrafo 6º, será obrigatório exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias, específico para substâncias psicoativas que causam dependência ou, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade o exame toxicológico previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Artigo 169. Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. Seção 6. Das edificações. Artigo 170. As edificações deverão obedecer aos requisitos técnicos que garantam perfeita segurança aos que nela trabalhem. Artigo 171. Os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 3 metros de pé direito, assim considerada a altura livre do piso ao teto. Parágrafo único. Poderá ser reduzido esse mínimo desde que atendidas as condições de iluminação e conforto térmico compatíveis com a natureza do trabalho, sujeitando-se tal redução ao controle do órgão competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Artigo 172. Os pisos nos locais de trabalho não deverão apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. Artigo 173. As aberturas nos pisos e paredes serão protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou de objetos. Artigo 174. As paredes, escadas, rampas de acesso, passarelas, pisos, corredores, coberturas e passagem dos locais de trabalho deverão obedecer às condições de segurança e de higiene do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e manter-se em perfeito estado de conservação e limpeza.